Muito boa tarde a todos. Queria agradecer à Sra. Presidente da Assembleia Municipal o convite para aqui estar. Saudar o grupo que teve a ideia de fazer levar a cabo esta iniciativa, o MPT, cumprimentar os meus colegas de mesa, cumprimentá-los a todos e passar diretamente ao tema que aqui nos traz. Numa sessão em que se fala de habitação e turismo, naturalmente que subliminarmente está a ideia de que na habitação as coisas não estão a correr muito bem e no turismo as coisas estarão a correr bem. Penso que é essa a ideia que está subjacente ao título desta sessão. E nessa perspectiva a minha intervenção vai no sentido de identificar as causas por que isto acontece. E o que eu entendo que está neste momento a acontecer em Portugal, e mal, muito mal no meu ponto de vista, é que o turismo vai bem porque é muito protegido a todos os níveis e a habitação vai mal porque é completamente perseguida também a muitos níveis. E apesar de nós termos uma Constituição que diz que a habitação deve ser protegida no seu artigo 65, portanto há um princípio constitucional de proteção à habitação e tanto quanto eu saiba não há nenhum princípio constitucional de proteção ao turismo, não obstante a Constituição dizer que o bem a ser protegido é a habitação, aquilo que nós temos assistido é que, efetivamente, o Estado português tem, nas suas diversas instâncias, tem tomado todo um conjunto de medidas, por ação e por omissão, que levam a que esse princípio constitucional não esteja a ser cumprido e, pior, que a habitação esteja a ser permanentemente perseguida, em primeira instância, pelo próprio Estado. Eu começaria por aquela que é uma das funções de intervenção permanente do Estado, que é a questão fiscal. E antes disso quero relembrar a todos que a Constituição não é nenhum regulamento para educar os pobres. A Constituição é um contrato feito entre o Estado português e os cidadãos, ao abrigo do qual o Estado se obriga a cumprir o que está no documento. E, portanto, nessa perspectiva, sempre que tal não aconteça, os cidadãos devem gritar, clamar pelo facto da Constituição não estar a ser cumprida. E não está, desde logo, na sua componente, dizia eu, na componente de funcionamento da máquina fiscal. O artigo 104 da Constituição é o artigo que diz que tipo de impostos nós temos, é um artigo muito programático, que tem a ver, aliás, com a forma e com o momento em que a Constituição nasce, e define-nos que há 4 tipos de impostos. Impostos sobre o rendimento das empresas, das pessoas, do património e do consumo. E vamos ao património. Aliás, esta discussão é particularmente importante no momento em que se discute o Orçamento de Estado. Normalmente, com a discussão do Orçamento de Estado, há um conjunto de alterações aos estatutos dos benefícios fiscais e nessa matéria, na proposta que está a ser discutida no Parlamento, não há qualquer alteração no sentido positivo, muito pelo contrário, mas dizia eu que tipo de atitude tem tido o Estado, e nomeadamente a máquina fiscal, relativamente ao património imobiliário. Como é que o Estado privilegia o património imobiliário? Quem é, em primeira instância, privilegiado em termos de património imobiliário são, ao nível de isenção de IMI, os fundos de investimento imobiliário. Portanto, o Estado português tem tido a prática negativa, perniciosa nos últimos anos, que é, sempre que há qualquer património imobiliário, há inúmeras utilidades que se lhe pode dar, ser uma IPSS, ser um cinema, ser um auditório, ser seja o que for, e quem tem sido claramente beneficiado nunca é a habitação. Nunca é a habitação. Tem sido os fundos de investimento imobiliário que, reparem só os 10 primeiros fundos de investimento imobiliário no primeiro semestre de 2018 têm um património de cerca de 4 mil milhões de euros, só os 10 primeiros fundos, estou a falar só dos 10 primeiros fundos, a maioria dos quais não paga IMI, como pagamos todos nas nossas casas, quem usa a sua casa em termos de habitação. Então chegamos ao absurdo, que é isto. Uma família que viva numa casa deste tipo tem isenção de IMI 0%, paga IMI. Quem vive numa casa deste género paga IMI. Mas já, por exemplo, se eventualmente uma superfície comercial qualquer, onde se desenvolva qualquer atividade, hipermercados, supermercados, etc., se o seu edifício estiver titulado num fundo de investimento imobiliário,
está isento de IMI ou paga eventualmente 50% de IMI. Aliás, há uma superfície comercial que usa um slogan que é "sabe bem pagar tão pouco", eles devem estar a falar do IMI que eles próprios pagam. Porque, de facto, esta cadeia de supermercados paga IMI, aliás, isso é um problema que existe em Lisboa, no Porto e, naturalmente, nas maiores cidades, que é, estes senhores pagam menos IMI do que qualquer um de nós na sua própria casa. E, naturalmente, quando isto acontece, quando há o princípio constitucional de defesa da habitação, e quando um edifício que seja utilizado para este fim, para vender vinho, é beneficiado em termos de IMI e a habitação não é, naturalmente temos aqui, como dizia o nosso Presidente aqui há dias, um mundo de pernas para o ar. Aliás, se virem, habitualmente todos os anos, quando é publicado o orçamento, em janeiro, depois de aprovado, as diversas consultoras, a Deloitte, a Price, etc., fazem um conjunto de estudos sobre onde é que estão as isenções, nomeadamente ao nível dos impostos de património e outros, mas aqui o que nos importa é as questões de património, e se consultarmos qualquer uma dessas consultoras, passa a redundância, vemos que as principais isenções são ao nível de reabilitação urbana, ao nível da utilidade turística, embora aí tenha havido recentemente uma certa alteração, aos fundos de investimento e assim sucessivamente. Ou seja, num país em que o direito à habitação está constitucionalmente consagrado, sempre que exista qualquer património imobiliário, a forma como ele é mais prejudicado em termos fiscais é justamente no efeito, na sua função de habitação. E, portanto, aí, no meu ponto de vista, tem que haver uma intervenção grave. Ou seja, a habitação não só não é protegida, como a habitação é perseguida. Por isso eu acho que o Estado português, antes de, a nível municipal, a nível central, a nível regional, como entenderem, antes de desenvolver programas de proteção à habitação, tem ele próprio, o Estado português, de se limpar, desculpem a expressão, no sentido do tipo de perseguição que tem feito a habitação. Porque, em boa verdade, nenhum investidor, no seu pleno juízo, entre construir casas para habitação e não ter isenção de IMI, ou então construir pavilhões para alugar ao Pingo Doce ou ao Continente, é evidente que, enfim, os agentes económicos reagem aos estímulos que têm e, naturalmente, que preferem esta atividade. E, por isso, nesta primeira parte da minha intervenção, queria dizer que é tempo, no meu ponto de vista, do Estado deixar de perseguir a habitação. E também acho que a proteção ao turismo é super protegida. Enfim, poderia dar aqui vários exemplos, mas a escassez do tempo leva-me a dar um que acho verdadeiramente inadmissível num país com as características de Portugal e que tem a ver com isto. É que neste momento, em Portugal, o turismo paga IVA a 6%, enfim, nada a dizer quanto a isso, mas convém recordar que quem vive nesta mesma casa paga a sua eletricidade com IVA a 23%. E, portanto, num país em que as pessoas, para se aquecerem nas suas casas, pagam o IVA da eletricidade a 23%. E, ao mesmo tempo, o turismo paga IVA a 6%. Aliás, mais, se eu dormir hoje no hotel de 4 ou 5 estrelas e tomar o pequeno almoço no hotel, vou pagar o IVA desse pequeno almoço a 6%, mas se atravessar a rua para tomar o pequeno almoço num café, já vou pagar o IVA a 13 ou 23, dependendo daquilo que vá tomar. Portanto, há aqui um excesso de proteção, nomeadamente quando a mesma Constituição que eu referi há pouco, no mesmo artigo que eu referi há pouco, diz e postula que os impostos sobre o consumo devem onerar particularmente os bens de luxo. E, portanto, eu não percebo muito bem como é que é possível, com uma Constituição a dizer que devem ser onerados os bens de luxo, não percebo como é que o IVA no hotel 5 estrelas é 6% e o IVA da eletricidade na casa das pessoas é 23%. E, portanto, em síntese, nesta matéria, eu acho que há uma super proteção ao turismo face às outras atividades, bem entendido. Bom, não bastasse tudo isto, o Estado português ainda se lembrou há uns anos de desenvolver uma atividade que é vender casas a estrangeiros ricos e de má fama, os chamados vistos gold. Os vistos gold foram justificados, a maioria das pessoas já não se recordará, qual era a ideia dos vistos gold? Era trazer para Portugal pessoas que investissem e que viessem criar negócios. Fábricas, fazendas, herdades, agricultura, indústria, etc. E, naturalmente, para desenvolver esses negócios, teriam de os gerir, vir para cá com as suas equipas de gestão e precisariam de fazer essa gestão. Ora, vistos gold atribuídos até outubro,
portanto há 15 dias, foram em Portugal 6.687. Para a criação de emprego, em 6.687, foram apenas 12. 12 em 6.687. Portanto, isto não chega a 0,2%. É que não chega a 1%, não chega sequer a 0,2%. O que quer dizer que o efeito, a razão que levou à criação dos vistos gold foi completamente abastardada e então os vistos gold acabaram por ser uma forma de especulação imobiliária apoiada pelo Estado, que levou a que 95% destes vistos gold fossem vistos para vender casas, umas estão ocupadas, outras não estão ocupadas. Este prédio que vem aqui, a maioria foi vendida a pessoas de Angola, como penso que todos sabem, e se quiserem ter uma ideia das estatísticas disto, é esta que está aqui. E, portanto, o Estado, com este tipo de medidas que é isentar de IMI os fundos de investimento imobiliário, da forma como tem isentado, embora a situação não se tenha agravado, também mal seria. Apesar de tudo, é menos má hoje do que era há 4 anos, mas continua a ser muito má, até porque muitos desses fundos vêm já têm 10, 12, 13 anos e têm isenções de facto muito significativas. O Estado, ao promover os vistos gold, verdadeiramente o maior agente de especulação imobiliária em Portugal é o Estado português. E, portanto, esta para mim é a conclusão óbvia, é quem tem sido o grande agente de especulação imobiliária tem sido o Estado português. E eu, para terminar, pedindo desculpa por já ter esgotado o meu tempo, gostava de deixar pelo menos 2 sugestões, uma vez que também faz parte do âmbito do caderno de encargos que me foi dado. E o primeiro é que penso que em Portugal tem que se pensar de uma vez por todas numa tributação de património em que o que seja tributado seja efetivamente o património. Ou seja, independentemente da sua utilização, independentemente de quem é o dono, independentemente de qual é a sua função, o património deve ser tributado. Porque o que acontece em Portugal é que no mesmo prédio, isto acontece no prédio onde eu vivo, há vários apartamentos que estão em nomes de offshores, outros estão em nomes de fundos de investimento imobiliário, outros estão em nome das pessoas. Aliás, verdadeiramente, eu quando entro no elevador do meu prédio, passo em várias offshores até chegar à minha casa, porque alguns dos meus vizinhos, efetivamente, têm as casas em esquemas deste género, e depois há outros que têm as casas alugadas, outros têm as casas próprias e pagam em mim, como a maioria dos cidadãos, que é o que deveria acontecer. Eu acho que isso só acontecerá com alguma equidade quando a tributação do património depender apenas do património, ou seja proporcional ao número de metros quadrados da área, naturalmente em função do coeficiente de ocupação do solo de cada local, como é evidente. Quando a tributação do património passar a depender do património e não da função e muito menos do proprietário, teremos um sistema mais justo e mais equitativo. E a segunda sugestão é que o turismo não pode ser hiperprotegido. O turismo tem que ser protegido, mas eu acho que o aquecimento para as pessoas que passam frio e são pobres também tem que ser igualmente protegido. Portanto, deem ao turismo o mesmo tipo de proteção que consigam dar aos restantes portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Tem a palavra o Dr.